E aí, gente, mantendo a ideia aqui dos vídeos, né, de tratar sobre direito civil, direito imobiliário, registral, eu venho tratar com vocês aqui de uma forma muito breve, como sempre, sobre regularização fundiária urbana, né, a REURB. E vem, como sempre, de uma situação prática que eu vivenciei e eu vejo o que está acontecendo. Gente, o que é REURB? REURB é a regularização de uma área consolidada. Ou seja, nós temos uma área consolidada, a REURB, no caso que eu estou falando da urbana, né? Regularização fundiária urbana. Nós temos uma área consolidada no decurso do tempo, no qual os posseiros já estão lá há vários anos, mas por algum motivo, né, a propriedade deles está à margem do direito registral, né? Não há uma propriedade formal. Então a doutrina e o judiciário, né, o STJ, eles tentam, para explicar a profundidade da REURB, eles qualificam em dimensões, né? A dimensão urbanística, a dimensão jurídica e a dimensão registral. Então eles fazem essa separação. Quase que na maioria das vezes, né, quando se trata de regularização fundiária urbana, a REURB, a questão urbanística ela é mitigada por quê? Porque como nós estamos tratando de regiões consolidadas, quase que via de regra já tem infraestrutura mínima lá, tem asfalto, tem energia, às vezes saneamento, água potável, enfim. Então, a REURB, a regularização fundiária urbana, muitas vezes, quase que todas as vezes, ela tem como foco a dimensão jurídica e registral. E é aí que reside o problema, né? Na data de ontem eu participei de uma reunião com a finalidade de regularizar uma determinada região, comunidade, né? E as pessoas que eram basicamente o poder público e uma empresa credenciada pelo poder público estavam infelizmente passando informações equivocadas, né? A gente sabe que a regularização fundiária é um ato complexo do ponto de vista técnico, é um ato interdisciplinar, né? Multidisciplinar falando, né? Melhor falando, porque precisa não só do aspecto jurídico, mas precisa de um serviço de agrimensura, um engenheiro, um topográfico, precisa da fase cadastral, geralmente feito por assistentes sociais, a fase propriamente jurídica, para finalizar com a expedição do título, né? Do documento lá no fim. E aí o que a gente vê acontecer? É que, como está um boom de discussão de regularização fundiária, agora todo mundo quer fazer, todo mundo sabe fazer, cursos, poder público, querendo de toda forma, né, botar em prática, não sei se por questões políticas, hoje também está se falando em responsabilidade pelo gestor municipal, que é omisso em regularizar as situações consolidadas do município. Enfim, fato é que está sendo muito discutido, né, a REURB, mas o que a gente vê quando vai para o aspecto jurídico registral é que as pessoas estão tendo uma dificuldade de aplicar os institutos da forma correta, que tem reflexos por lógica lá na seara registral. Então, pegando a exemplo gancho de ontem, houve uma confusão por parte da pessoa que estava explanando para a comunidade, que via de regra são pessoas leigas no assunto, confundindo os institutos da REURB e, por lógica, que teria efeito lá na ponta, no registro de imóveis. Vou explicar para vocês. A pessoa que estava explicando lá estava pegando por parâmetro a regularização fundiária de parcelamento de solo, né? Ou seja, peguei o bairro X, lá está todo edificado, tem lotes todos edificados, é um parcelamento de solo antigo, na modalidade de loteamento, que não foi regularizado por algum motivo. A regularização fundiária, a parte topográfica de agrimensura fez levantamento do lote, planta, memorial descritivo, fez uma planta baixa da edificação, tudo bonitinho, perfeito, a parte cumpria, se adequava ali na regularização fundiária de interesse social, foi para o cartório registrou, abriu matrícula. Beleza?
Só que no caso concreto que eu estava lá ontem, era a regularização fundiária de um conjunto habitacional. Que como um conjunto habitacional que era de apartamento, ou seja, o condomínio edilício, que aí complica um pouco mais a regularização, porque além de ter a descrição do imóvel, tem que ter a fração ideal da área particular sobre o solo e da fração da área comum no solo. E aí a pessoa que estava explanando tratava a REURB como se fosse um parcelamento de solo, e aquilo ali estava me incomodando, porque juridicamente a gente sabe que não é a mesma coisa. E aí eu fiz a indagação, como ficaria nessa situação, porque lá o que acontece? Neste caso específico lá, é um empreendimento que é desde a década de 80, que várias pessoas já fizeram ampliações, modificações, ou seja, a planta e o memorial do que foi entregue à época não condiz mais com a realidade. E que se for feito a regularização com base na documentação que foi expedida à época pelo poder público, vai abrir matrícula irregular, pois não condiz mais com a realidade fática. E foi essa a informação que me foi repassado, né? Não, vai abrir matrícula conforme o memorial que foi expedido pelo ente à época. Eu disse, pois e aí, como é que vai ser a situação? Porque, veja, a parte vai pagar por isso, não vai receber o serviço correto, muitas vezes não vai ter ciência do que vai receber, e ainda vai ter um problema futuro. Porque, veja, vai receber uma matrícula com a área irregular do seu imóvel, com a fração ideal de área particular e comum irregular, e futuramente ela terá que retificar essa matrícula. E aí, quando ela for retificar essa matrícula, ela vai entrar num imbróglio gigante, porque ela vai ter que pegar um profissional para fazer uma planta abaixo do apartamento dela, verificar pelo tamanho que ele foi ampliado, agora qual fração particular de área particular no solo e área comum ele tem, ou seja, vai ter que fazer esse cálculo todinho para apresentar no cartório, para fazer o procedimento de retificação, etc, etc. Quando já está sendo feita a regularização agora, cobrando das pessoas, e poderia ser feito agora, a regularização correta. E mais, você imagina que a pessoa tem o documento e vai querer, o seu imóvel valorizou, pode ser vendido de forma financiada, e aí quem já financiou o imóvel sabe que o banco, antes de financiar, ele vai lá fazer uma avaliação. Aí vai ter lá na matrícula uma descrição e em loco, faticamente, vai ter outro. Né? Então, assim, quem quer trabalhar com REURB, no aspecto, na dimensão jurídica, tem que entender muito bem dos institutos. Tem que entender dos institutos para fazer a subsunção ao caso concreto. Cada REURB é um fato, é uma situação diferente. Cada núcleo consolidado vai ter uma realidade diferente. Então você tem que ter um entendimento macro da REURB para conseguir adequar a realidade daquela comunidade que você está consolidando. Não tem a possibilidade de você passar informações gerais. Você tem que primeiro entender aquela realidade. E não diferente, se você já começa errado no aspecto jurídico, a probabilidade de você não ter êxito no aspecto registral é gigantesca. É gigantesca. Né? Aqui, no estado do Piauí, que essas empresas estão fazendo, estão baseadas num provimento da corregedoria, que trata-se de um reconhecimento de propriedade, ou seja, um ato originário, né? Muito parecido com a ação de uso capião. E aí eles informam para as pessoas que, independente da qualidade, da natureza jurídica do imóvel deles, vão entrar nesse processo e pelo fato de ser uma sentença, o cartório vai cumprir. E não é bem assim. Cartório também qualifica a ordem judicial. Se a ordem judicial, o cartório não vai entrar, o oficial de registro não vai entrar no mérito da decisão. Mas se a decisão não respeitar os princípios registrais, não vai ser registrado, não vai ser regularizado o empreendimento, não vai ser aberto matrícula individualizada para cada lote ou apartamento, e aí vai travar tudo. Então a gente tem que ser justo com as pessoas, que muitas vezes são pessoas que estão uma vida toda esperando para regularizar, tem um custo para isso, então não é brincadeira. Né? Não é brincadeira, a gente tem que ser correto e justo e prometer entregar o que pode ser entregue, o que se sabe ser entregue, né? E aí, participando dessa reunião, me despertou, né, essa necessidade de falar com vocês, porque
a REURB não é uma brincadeira, é um ato complexo que você tem que ter um entendimento jurídico, técnico e registral para você conseguir tirar do papel. Se você não tiver esse conhecimento, você vai ficar falando divagações para as pessoas e fazendo promessas que você não vai cumprir, seja a nível de poder público, seja em nível de pessoa jurídica de direito privado prometendo serviço, beleza? Então, assim, gente, quem quer trabalhar com REURB tem que se aprofundar. São várias legislações federais, legislações estaduais. Às vezes o município também tem regramento sobre a situação, tem decretos, tem código de normas estaduais, tem provimentos específicos. Então, a gente tem que ter uma cautela quando a gente passa informação sobre REURB, tá? Porque REURB, ela é uma coisa ampla, ela é muito mais do que regularizar documentos, ok? Abraço.